A Irlanda é uma ilha onde existem duas regiões separadas: a República da Irlanda, um país independente, e a Irlanda do Norte, uma das nações constituintes do Reino Unido. Foi uma das poucas regiões da Europa Ocidental que não foi parte do Império Romano, mas sofreu influências romanas, possui heranças culturais celtas na região. O nome latim para a ilha é Ibérnia, que provavelmente tem relação com Eire, a mesma designação em gaélico irlandês, idioma nativo da ilha, que hoje é o segundo idioma que quase 2 milhões de pessoas falam. Em 431, começa a cristianização da ilha, habitada por povos celtas. Evento importante até hoje para a identidade local, por ser o ano da chegada do bispo Paládio, enviado pelo Papa. No ano seguinte da chegada desse bispo, chega também o bispo Patrício, venerado como São Patrício, santo padroeiro da República Irlandesa. No dia da sua morte, dia 17 de março, é a data mais importante da República Irlandesa, um feriado que representa a nacionalidade irlandesa. E durante essa comemoração, as pessoas se adornam com roupas verdes, como símbolo nacional, por ser a cor tanto da vegetação nativa, verde, que é verde escuro, quanto a cor do manto que São Patrício supostamente usava. Também faz referência ao trevo, planta símbolo da República, usada por São Patrício para auxiliar na cristianização do povo, como metáfora para a Trindade. Por mais que achemos que as duas Irlandas sejam distintas e vivam em pé de guerra, existem várias semelhanças entre elas. Os irlandeses também veneram São Patrício, e o dia 17 de março também é feriado. A bandeira da Cruz de São Patrício é o que simboliza a Irlanda do Norte na bandeira do Reino Unido. Durante o século VII, toda a Irlanda já havia sido cristianizada, e foi a partir do século XII que a Irlanda começa a ser invadida várias vezes por nórmandos e ingleses. Mas o domínio britânico sobre a Irlanda só se consolidou no período Tudor, com Henrique VIII, que criou o título de rei da Irlanda em 1542 e se nomeou o rei. Nos 100 anos que seguiram, a resistência irlandesa seria gradativamente derrotada. A atual divisão da ilha tem origem no ano de 1672, quando os católicos são proibidos de atividades políticas e administrativas na Irlanda e na Grã-Bretanha. No final do século XVII, ingleses protestantes foram enviados para a Irlanda como colonos, que teve como resultado um governo formado por anglo-irlandeses protestantes do norte. Todo esse contexto conflituoso se agravou ainda mais quando foi instalada uma política de colonização da qual as terras da população católica foram distribuídas aos protestantes, em especial no território da Irlanda do Norte. Do norte da Irlanda, na verdade. Além de terem suas terras confiscadas, a população católica era discriminada pelos protestantes e submetida à lei de segregação, sendo, por exemplo, obrigada a viver nos bairros mais precários da região, que são separados por muros e arames farpados. Em 1801, é criado o Reino Unido, em parte como consequência da rebelião irlandesa de 1798, que tentou recuperar a identidade. E em 1829, os católicos voltaram a ter direitos políticos. Já no século XIX, a Irlanda, o contexto irlandês é coberto por conflitos, que é chamado de Guerra pela Terra. A Inglaterra já tinha um proeminente papel industrial, enquanto a Irlanda era basicamente rural, também pela falta de recursos naturais. Os ingleses começaram a transferir suas demandas agrícolas para a Irlanda, ocupando cada vez mais terras férteis. Como resultado, milhões de irlandeses vão fugir da ilha ou morrer de fome, na Grande Fome da Batata da década de 1840. Inicialmente, o governo britânico propunha a partição da Irlanda. Ele propunha a criação de duas Irlandas,
ambas autônomas e dentro do Reino Unido. Movimentos irlandeses pela independência não aceitaram, especialmente o Exército Republicano Irlandês, que era conhecido como IRA. O IRA, como já foi algumas vezes citado, é o Exército Republicano Irlandês, que é um grupo paramilitar católico que intenciona que a Irlanda do Norte separe-se do Reino Unido e seja anexada à República da Irlanda. Todo esse contexto. E em 1937, o Estado Livre da Irlanda declarou ser uma república, rompendo todos os laços com o Reino Unido. Mas por décadas ainda foram travados conflitos secundários, que tiveram como pico 1966 e 1998, conflitos de origem religiosa. A divisão territorial da Irlanda do Norte e a desigualdade religiosa foram as principais causas de inúmeros conflitos na região. A minoria católica reivindicava a reunificação e a independência do país, enquanto a maioria protestante lutava para que a região permanecesse sob o domínio da coroa inglesa. Durante as décadas de conflitos, ocorreram aproximadamente 3.500 mortes por atentados na Irlanda. A partir de 1990, começaram as negociações de paz e, em 1998, o Irã, juntamente com o unicionista David Trimble e o primeiro-ministro Tony Blair, assinaram um acordo da Ulster, que eles conferiam um pouco mais de autonomia à Irlanda do Norte. No mesmo ano, o Irã anunciou a deposição de armamento, porém, o grupo só desistiu dos ataques armados em 2015. Afirmando que continuaria lutando pela independência, mas agora por meios políticos.